para as empresas, quais são as mudanças que a gente está prevendo? Considerando toda a complexidade, né, da parte tributária hoje, do sistema tributário, é a simplificação. Né? Hoje são 5 tributos, ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI, e ele vai ser transformado em 2, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, da parte municipal e estadual, e a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços Federal. Então, entendemos que haverá simplificação, sim, tanto de obrigações acessórias, como outras tratativas dentro das empresas, né? Uma outra coisa importante também é a não cumulatividade plena. Tudo o que as empresas comprarem, seja de ativo imobilizado, material de consumo para a empresa, vão dar direito a crédito. Que hoje isso é uma disputa, é uma briga gigante do que pode ou não apropriar para o PIS e COFINS, para o ICMS. Aqui a gente está falando de 2 tributos que são gêmeos, né? A base de cálculo e o fato gerador é o mesmo. Então, isso ajuda também as empresas por conta do contencioso, né? Um pouquinho que depois a gente vai até falar sobre isso. Legal. E porque eu já vi linhas de argumentação no sentido de que um dos problemas, ou se não talvez o maior problema que o Brasil tem em termos de tributação, não seria nem a carga tributária em si, que ainda eu penso que seja elevada, de fato, mas que a complexidade tributária, e aí por complexidade nós temos várias questões associadas, como a carga de horas que você demora para apurar para o governo o quanto de imposto você deve pagar para ele. Isso mesmo. Sem contar o risco de você apurar de uma forma que parece correta, mas o governo entender que não é, e aí ele tem autoridade para mudar o entendimento dele em algum momento também e dizer, era assim, mas agora pensando bem, acho que não. Então essa insegurança jurídica que é criada também, com risco até de um possível passivo tributário depois, né? Pela questão da constituição do crédito contra você, que não é só o crédito, é multa, juros e tudo mais. Então, isso também tende a melhorar agora? Tende a melhorar, né? É o que eu falei um pouquinho. A gente vai ter 2 novos tributos, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. Hoje, a complexidade do sistema é muito grande. O que você falou, toda a parte de tributação, vamos pensar que eu vou comprar um produto no Amazonas. É uma tributação. O mesmo produto no Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem tributações totalmente diferentes. E ainda que sejam alíquotas iguais, ainda tem o diferencial de alíquota que os estados cobram, né? Então, é o que a gente chama de guerra fiscal. Uhum. E aí, acaba ficando muito cara a carga tributária realmente, e a complexidade para a apuração dos tributos é gigante. Pensando que nós temos em torno de 5 mil municípios, cada município tem a sua legislação. Temos 27 estados, cada estado tem a sua legislação. E por aí em diante. E aí, com a reforma tributária, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais, então, né? o produto que eu comprava na Amazonas era um tributo, e agora eu vou comprar, de repente, o mesmo produto no Sul, vai ser a mesma tributação. É a mesma tributação, né? O que diferencia aqui é que alguns regimes, eles consideram como regimes específicos. E já está muito claro na lei quais são os produtos que terão redução, né? Então, isso é muito bom. A gente já sabe o que vai comprar com redução, independente de onde comprar, do Brasil todo. Então, acaba essa guerra fiscal também, que é o que a gente fala destino e origem, né? Então, agora, o tributo é no destino e não mais na origem. Então, aqueles benefícios fiscais que eram criados por determinadas regiões, cidades ou estados para atrair empresas, eles deixam de ser viáveis nesse cenário? Eles acabam. Não existe mais esse tipo de benefício. Se agora uma prefeitura, um estado quiser dar esse benefício, tem que ser monetário e não mais alíquota, né? Que é o que acontecia toda a parte da guerra fiscal. Zona Franca de Manaus, se é que existe ainda, ela desaparece? Não. A Zona Franca de Manaus, o IPI, a princípio, seria extinto. Mas para não desestimular, né, as fábricas que estão na Zona Franca de Manaus, o IPI vai ser mantido para aquelas empresas que estão fora da Zona Franca, mas que têm produtos fabricados lá, né? Então, se o mesmo produto é fabricado lá e fora da Zona Franca, vai ser mantido a alíquota. Mas só para esses produtos, e vai ter uma tabela específica com a NCM de quais serão. Tá. Então, a complexidade tributária, que é um problema declarado, tende a arrefecer bastante. Melhorar, se não resolver. Ele tende a melhorar, mas a gente tem que lembrar que o período de transição ele é muito longo,
né? São Começa em quantos anos? 2026, termina em 2032, de modo que em 2033 nós estamos, de fato, com a reforma 100% aplicada. Certo. Então, complexidade vai ser grande. E a carga tributária, ela vai melhorar também? Bom, talvez sim, a gente espera que sim. Mas se a gente pensar que a gente inicia 2026, um ano teste, para que as empresas emitam suas notas fiscais de acordo com as regras, e o governo vai utilizar esse ano teste para calibrar as alíquotas para os demais anos. Então, o que a reforma ela coloca ali? Neutralidade. Então, não é aumento e nem diminuição. Vai manter a carga. E isso o governo ele vai ter que avaliar se nesse ano teste de 2026, de fato, a carga será mantida. Se a carga não for mantida, a gente entende que no final vai ter aumento. Essa calibragem que você está dizendo, para mim, está soando algo do tipo, eu vou pôr para rodar e vou ficar fazendo conta. Tira 2, põe 3, menos 5, mais 7. Parece o Chaves fazendo conta lá, e para ver até chegar numa alíquota que eles estão esperando que não caia a arrecadação. Certo. Né? É dessa forma mesmo. Então, 26 a gente começa incluindo as informações na fatura para que eles consigam calibrar dali para frente os próximos anos. A princípio, eu acho que estamos, né, todas as empresas estão trabalhando com 26,5% de alíquota, mas a gente só vai saber de fato na prática quando entrar a reforma tributária para saber se mantém ou não essa alíquota. Eu já vi pessoas, profissionais de mercado especulando, é especulação, isso é fato, Sim. né? Em até 32%. Você acha que é possível que cheguemos a esse nível de... Eu entendo que sim. Mas eles vão ter que avaliar aí ao longo do tempo quais serão, se essas reduções que eles colocaram, o diferimento que tem em torno para o setor de energia elétrica também, se será mantido ou não. Mas a gente não tem certeza ainda de nada das alíquotas. Ainda depende de regulamentação mesmo. E uma pergunta só antes de entrarmos na parte prática, que eu queria também entender contigo. Quando nós dizemos que falta regulamentação, o Brasil ele tem camadas, né, de níveis de regulamentação. Eu queria entender se o que falta porque uma coisa é emenda constitucional, dificílimo de ser feito, né, nível de aprovação em termos de Congresso, 2/3 da casa ainda, ida e vinda, o negócio não é fácil de conseguir esse tipo de instrumento normativo. Lei complementar também é mais difícil, lei ordinária vai melhorando, e se tiver alguma coisa aí que vai por decreto ou instrução, é bem mais tranquilo de ser regulamentado. O que falta hoje? Em que nível jurídico o legislativo se encontra? É o que a gente tinha falado. Falta ainda a aprovação do PLP 108, né? Que ele coloca todas as regras ali com relação ao comitê gestor. Lei ordinária. Isso. E também ali também consta a parte da apropriação do ICMS, que a gente vai ter ao longo do ano mais para frente. Então, falta isso, e as demais regulamentações que a gente fala que estão faltando, é que eles não entraram no detalhe dos negócios, né? Ainda falta entrar. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a parte operacional não. Tem muitas ainda, por exemplo, vou dar um exemplo do que hoje a gente não tem emissão de nota e a gente vai passar a ter. Locação. Locação hoje não tem obrigatoriedade de emissão de nota, e vai ter. Só que ainda não tem nada dizendo na regulamentação como serão emitidas notas e qual modelo de nota fiscal a gente tem que emitir. Então, a gente está aguardando toda essa frente, a gente está aguardando. Quem vai publicar? Também não sabemos. Certo. E aí, no caso, locação, hoje não emite-se nota, por consequência não se paga um tributo em cima disso, direto. Você pagaria como imposto de renda lá na sua declaração. Na nota, você então já vai ter um imposto direto, talvez, ou não se sabe? Já vai ter o imposto direto. Ali, a locação, a gente já paga o IBS e CBS integral. E isso, eu não vou dizer que não é um novo imposto, mas é uma operação que está sendo tributada agora que antes não estava sendo com tanta eficiência. Ele já tinha tributação de PIS e COFINS, mas como não tinha obrigatoriedade de emissão de nenhum documento fiscal, ainda existia dúvida se deveria ser serviços ou não. Né? Então, agora deixaram claro, inclusive agora no PLP 108, alteraram a 214 para incluir que locação de fato deve ser considerado bens e serviços. Então,
tributa, e esse valor de tributação que vai passar a entrar nesse cálculo de 2026, ele vai ser considerado na alíquota geral para composição e sabermos se vamos a 30 ou 26 ou 22 ou 32? Sim, é aí que está um dos problemas que nós estamos vendo. Várias operações fora a locação hoje também não emitem notas fiscais e vão passar a emitir. Só que não foram publicada nada ainda, nem quais são os documentos e como que eles vão conseguir calibrar tudo isso se a gente não tem ainda nada disso na lei para que entre em janeiro de 26. O que existe, que já tem documento fiscal, a gente vai adequar à vida que segue, mas e para os que não existem? Como que serão? Como eles estão considerando isso? Será que Sim. vai ser efetiva essa calibração? É uma dúvida que todos estão perguntando Um também. projeto E gigantesco. provavelmente alguma parte não entra em janeiro de 2026. Né? Provavelmente não, porque a gente já está no final de setembro, né? E a legislação já entra em vigor a partir de 1º de janeiro. As empresas não terão tempo hábil para ajustar os sistemas.